Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Matheus. Sou técnico de enfermagem há 8 anos. Já vi nascimentos, já vi óbitos, já vi milagres e já vi tragédias. A gente cria uma casca grossa. Você aprende a não levar o trabalho para casa, a não olhar muito nos olhos de quem não tem mais volta. Mas o que aconteceu no Hospital Santa Cecília, no meu 3º mês de plantão noturno, atravessou essa casca. E atravessou a minha alma. O Santa Cecília é um hospital antigo, daqueles com pé direito alto, corredores largos e azulejos que vão até a metade da parede. A ala oeste estava desativada para a reforma. Dizia a administração que era para trocar a fiação, mas a gente sabia que era falta de verba. O corredor ficava no breu, fechado por uma porta corta-fogo pesada. Eram 03h15 da manhã, o horário maldito. O posto de enfermagem estava quieto. A enfermeira-chefe, Dona Lourdes, tinha ido descansar no conforto médico. Eu estava preenchendo prontuários. Foi quando a luz do painel de chamadas acendeu. Uma luz vermelha, fixa e insistente, leito 402. Eu olhei para o painel, confuso. O leito 402 ficava na ala oeste, na ala desativada. Não havia pacientes lá. Não havia nem camas lá. Tinham levado tudo para o depósito. Mau contato, e pensei. Essa fiação velha. Tentei resetar o painel. A luz não apagou. Ela continuava lá, um olho vermelho me encarando na penumbra do posto. O protocolo exigia que eu fosse verificar. Se fosse um curto-circuito, poderia causar um incêndio. Peguei minha lanterna e as chaves. O corredor até a ala oeste parecia mais longo naquela noite. O silêncio do hospital era pesado, aquele silêncio que parece algodão nos ouvidos. Cheguei à porta corta-fogo. Ela estava gelada ao toque. Destranquei. O ar que saiu de lá de dentro me atingiu como um soco. Não era cheiro de mofo ou poeira de obra. Era cheiro de éter. Éter puro, forte, misturado com algo doce e metálico. Cheiro de sangue velho e lavanda. Um cheiro de hospital de 50 anos atrás. Entrei. Fechei a porta atrás de mim. Apontei a lanterna para o corredor escuro. As salas estavam vazias com as portas abertas. O feixe de luz iluminava o chão de granilite sujo. Caminhei até o quarto 402. Ficava no final do corredor. À medida que eu me aproximava, a temperatura caía. Eu via a minha respiração condensar no ar. O frio atravessava meu jaleco. Quando cheguei a uns 5 metros da porta do 402, eu parei. A porta estava fechada, mas havia uma luz saindo por baixo dela. Uma luz amarelada, fraca, como a de uma lâmpada incandescente velha. E eu ouvi. Não eram passos. Era o som de tecido engomado roçando. Swish, swish. E o som metálico sutil de instrumentos cirúrgicos batendo numa bandeja de aço. Coloquei a mão na maçaneta. Estava gelada. Girei. A porta se abriu sem ruído. O quarto não estava vazio. E não estava em reforma. Havia uma cama antiga, de ferro, no centro. Os lençóis eram brancos, impecáveis, esticados. E ao lado da cama, de costas para mim, havia uma mulher. Ela era alta. Usava um uniforme de enfermeira que eu só tinha visto em fotos antigas na parede da diretoria. Um vestido branco, longo, engomado, rígido e uma touca, a coifa, na cabeça, com uma cruz vermelha bordada. Ela estava curvada sobre a cama vazia. Com licença? Minha voz falhou, saiu um sussurro rouco. Senhora, essa área é restrita. Ela não se virou. Ela continuou o que estava fazendo. Ela estava ajeitando o travesseiro, mas os movimentos dela eram errados. Eram rápidos demais, bruscos, mecânicos, como um filme antigo acelerado. As mãos dela se moviam com uma violência contida. Senhora! Chamei mais alto. Ela parou, congelou. O cheiro de éter ficou insuportável, fazendo meus olhos lacrimejarem. Lentamente, ela se virou. O corpo dela girou,
mas os pés não se mexeram. Eu apontei a lanterna para o rosto dela e desejei ter ficado no escuro. Ela não tinha rosto. A pele era lisa, pálida, como cera derretida. Não havia nariz. Não havia boca. Havia apenas 2 buracos onde deveriam estar os olhos. Buracos negros, profundos, infinitos. E de dentro desses buracos escorria um líquido preto, espesso, que manchava o uniforme branco imaculado. Nas mãos, ela segurava uma seringa. Mas não era uma seringa de plástico descartável. Era uma seringa de vidro, enorme, com uma agulha grossa de metal enferrujado. Ela levantou a seringa na minha direção. Eu não ouvi a voz dela com meus ouvidos. Eu ouvi dentro da minha cabeça uma voz fria, clínica, sem emoção. Hora da medicação. Eu tentei recuar, mas minhas pernas estavam pesadas, como se eu estivesse atolado. Ela começou a vir na minha direção. Ela não andava. Ela deslizava, flutuava a centímetros do chão. O som do tecido engomado ficou mais alto, ensurdecedor. Ela chegou perto. Eu vi a agulha enferrujada brilhar na luz da minha lanterna trêmula. Ela inclinou a cabeça sem rosto para o lado, curiosa. Você está com dor? A voz ressoou no meu crânio. Eu posso parar a dor? Ela levantou o braço para aplicar a injeção no meu pescoço. O terror quebrou a paralisia. Eu me joguei para trás, caí no corredor, rolei e levantei correndo. Eu não olhei para trás. Eu corri por aquele corredor escuro, sentindo o hálito gelado de éter na minha nuca. Bati na porta corta-fogo com o ombro, abri e caí no corredor iluminado da ala ativa. A dona Lourdes estava lá, voltando do descanso. Ela me viu no chão, pálido, suando frio. Mateus? O que houve, menino? Parece que viu assombração. Eu apontei para a porta da ala oeste. Tinha uma enfermeira lá, de branco, antiga, com uma seringa de vidro. A expressão da dona Lourdes mudou. A preocupação virou algo sombrio. Ela não disse que eu estava louco. Ela não riu. Ela apenas olhou para o chão. Fez o sinal da cruz e sussurrou. A irmã Berenice. Ela me ajudou a levantar e me levou para a copa. Me deu água com açúcar. Nos anos 40, ela contou baixinho, havia uma enfermeira-chefe aqui, Berenice. Ela era obcecada pela ordem, pelo silêncio. Dizem que ela não suportava ver pacientes sofrendo ou gritando. Então, ela dava a medicação especial. Uma dose letal de morfina e ar. Ela acalmou mais de 30 pacientes no quarto 402 antes de ser descoberta. Ela se matou com a própria injeção quando a polícia chegou. Dona Lourdes olhou nos meus olhos. Ela não aparece sempre, Mateus. Ela só aparece quando o hospital está muito cheio ou quando ela acha que alguém está sofrendo e precisa de paz. Eu nunca mais fiz o plantão noturno. Mudei de hospital. Mas até hoje, quando sinto cheiro de éter ou lavanda, eu sinto uma picada fantasma no pescoço. E eu sei que ela ainda está lá, rondando a ala oeste, com a seringa na mão, procurando alguém para curar. Meu nome é Cláudia. Sou enfermeira intensivista há 15 anos. Já trabalhei em emergência, UTI neonatal. E agora estou na unidade de cuidados paliativos de um hospital antigo no centro do Rio. Aqui, a gente não cura. A gente conforta. A gente ajuda a fazer a passagem. Eu não tenho medo da morte. A morte é parte do meu dia a dia. Eu tenho medo é de quem não aceita que já morreu. Ocorreu numa quarta-feira chuvosa. A unidade estava cheia, mas silenciosa. Pacientes terminais não fazem muito barulho. A energia deles é pouca. Eu estava no posto de enfermagem, sozinha, evoluindo os prontuários no computador. Eram 03h33 da manhã. Eu ouvi o carrinho de medicação. Não era o barulho das rodinhas de borracha moderna que usamos hoje. Era um som metálico, trêmulo, de ferro batendo no piso de granilite. Tlim,
Tlim, tlim. Levantei a cabeça. O corredor estava na penumbra. Lá no fundo, saindo da curva que dá acesso ao necrotério e aos elevadores de serviço, veio uma enfermeira. Eu não a reconheci. Ela usava um uniforme todo branco, mas não era pijama cirúrgico. Era um vestido. Um vestido de corte antigo, com botões até o pescoço, saía abaixo do joelho e aqueles sapatos brancos de couro duro que faziam barulho. Na cabeça usava a coifa, aquele chapeuzinho de enfermeira, que não é obrigatório há décadas. Ela empurrava um carrinho de aço inox antigo, coberto com um pano verde. Deve ser da equipe da manhã que chegou muito cedo, pensei, confusa. Mas o andar dela, ela não caminhava, ela deslizava. O tronco dela não oscilava. Ela parou na frente do quarto 308, o quarto do seu Milton, um senhorzinho com câncer de pulmão avançado. Ele estava estável, sedado, aguardando a família que viria de manhã. A enfermeira entrou no quarto sem olhar para o posto. A porta estava aberta. Eu me levantei. O protocolo de segurança é rigoroso. Ninguém entra sem crachá. Ei! Chamei saindo do posto. Senhora, por favor, identifique-se. Caminhei rápido pelo corredor. O ar estava ficando gelado, um frio úmido que grudava na pele. E um cheiro começou a subir, cheiro de formol e gardênias, cheiro de velório antigo. Cheguei à porta do 308. A enfermeira estava de pé, ao lado da cama do seu Milton. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz azulada do monitor cardíaco e pela luz do corredor que entrava pela porta. Ela estava parada, rígida, olhando para o paciente. As mãos dela, enluvadas com luvas de látex amareladas pelo tempo, estavam sobre o peito dele. Mas ela não estava checando a respiração. Ela estava pressionando, levemente, mas com firmeza. Ela estava empurrando o peito dele para baixo, impedindo a expansão do tórax. "O que você está fazendo?" Gritei, entrando no quarto para empurrá-la. Ela virou o rosto para mim. Eu travei. Meus pés se recusaram a sair do chão. O rosto dela era de uma mulher jovem, bonita até, mas a pele era cinza, com a textura de mármore. E os olhos... Ela não tinha olhos. As órbitas estavam vazias, profundas e negras, mas lá no fundo da escuridão do crânio havia 2 pontos minúsculos de luz branca, como alfinetes brilhantes, focados em mim. E a boca dela estava aberta num sorriso suave, maternal. Mas os dentes eram pretos, podres. Ela não tirou as mãos do peito do seu Milton. Ela continuou pressionando. O monitor cardíaco começou a apitar o alarme de bradicardia. O coração dele estava parando. Ele já sofreu muito. A voz dela não saiu da boca. Ela ecoou dentro do quarto, vinda de todas as paredes ao mesmo tempo. Era uma voz doce, mas fria como gelo seco. "Tira a mão dele!" Eu tentei avançar, mas o ar ao redor dela era denso. Parecia que eu estava tentando andar dentro de água gelada. Ela olhou de volta para o paciente. Com uma mão, ela segurou o pulso dele. Com a outra, ela fez um gesto de calar a boca sobre os lábios do seu Milton, tapando o nariz e a boca dele com a palma da mão enluvada. O monitor fez um som contínuo, linha reta. A enfermeira olhou para mim de novo. O sorriso de dentes podres aumentou. Ela se afastou da cama. Ela pegou o carrinho de metal antigo. E ela veio na minha direção. Eu me espremi contra a parede, rezando, chorando. Ela passou por mim. O frio que emanava dela era insuportável. Queimava. Eu olhei para o carrinho dela quando ela passou. O pano verde estava meio levantado. Em cima da bandeja de inox não havia remédios. Havia prontuários, pilhas de papéis amarelados, velhos, e no topo uma tesoura cirúrgica enferrujada e suja de sangue seco. Ela saiu do quarto. Eu ouvi o som metálico do carrinho se afastando pelo corredor. Tlim, tlim, tlim. Eu corri para o seu Milton. Comecei a massagem cardíaca. Gritei por ajuda. O código azul foi acionado.
A equipe veio correndo. Tentamos reanimá-lo por 20 minutos. Óbito às 03h45. Quando o médico estava assinando o atestado, eu me afastei, tremendo, e fui lavar o rosto no banheiro do posto. Eu me olhei no espelho. Eu estava pálida. Foi quando eu vi meu braço. O braço que eu tinha estendido para tentar empurrá-la, mas que não conseguiu tocar nela por causa do ar denso. No meu antebraço havia uma mancha. Não era um hematoma. Era fuligem. Um pó preto, fino, gorduroso. Eu fui pesquisar. Fui na biblioteca do hospital no dia seguinte. Procurei fotos antigas da inauguração na década de 50. Eu achei uma foto da equipe de enfermagem de 1954. Lá estava ela, o mesmo rosto bonito, o mesmo uniforme de botões, a mesma coifa, o nome na legenda enfermeira-chefe Adalgisa. Procurei registros sobre ela. Adalgisa morreu em 1958, num incêndio na ala antiga. Ela se recusou a sair. Disseram que ela ficou para trás tentando salvar os prontuários dos pacientes que ela amava tanto. O corpo foi encontrado carbonizado, abraçado ao carrinho de metal. Eu continuo trabalhando aqui. Eu preciso trabalhar. Mas agora eu sei a verdade. Quando um paciente está muito mal e a gente acha que ele vai aguentar até de manhã, se eu ouvir o som de metal batendo no chão e sentir cheiro de gardênia, eu não corro mais. Eu não tento salvar. Porque quando a Adalgisa vem, ela não vem para tratar. Ela vem para dar a alta e ela nunca, jamais deixa o paciente ficar. Meu nome é Tiago. Sou enfermeiro padrão há 10 anos. Já trabalhei em UTI, em pronto-socorro caótico e em ala psiquiátrica. Você aprende a lidar com o sangue, com o grito e com o cheiro da doença. Mas o que você nunca aprende a lidar é com a certeza absoluta de que você não está sozinho quando deveria estar. Isso aconteceu no Hospital Geral, na Enfermaria 4, ala de clínica médica. É um prédio antigo, com janelas altas que não abrem e um sistema de ventilação que faz um zumbido constante, hipnótico. Eram 03h20 da manhã. O posto de enfermagem estava naquele silêncio tenso da madrugada. Eu estava checando as prescrições para as medicações da 0400. Na enfermaria 4 havia 6 leitos. 5 estavam ocupados. O leito 5 estava vago há 2 dias, desde que o seu Moreira faleceu. O leito 5 ficava no fundo da sala, ao lado do leito 6, onde estava o seu Alberto, um paciente idoso, lúcido, que se recuperava de uma pneumonia. Eu estava no posto quando ouvi a voz. Era um sussurro, vinha de dentro da enfermaria. Levantei a cabeça. Pensei que o seu Alberto estivesse precisando de algo. Peguei a lanterna e caminhei pelo corredor curto até a entrada da sala. A luz da enfermaria estava apagada, apenas a luz do corredor entrava, criando sombras longas nos pés das camas. Parei na porta. O seu Alberto estava acordado. Ele estava sentado na cama, virado para o lado, virado para o leito 5. O leito vazio. Ele estava conversando. Não, meu filho, eu não posso ir agora. A minha filha vem amanhã. A voz dele era fraca, rouca. Eu entrei na sala. O ar estava gelado, muito mais frio do que no corredor. Seu Alberto? Chamei baixinho. Com quem o senhor está falando? Ele se virou para mim devagar. Ele parecia confuso, mas não assustado. Com o médico, Tiago, o médico novo. Ele está insistindo para eu ir fazer o exame agora. Eu gelei. Não tem médico nenhum aqui, seu Alberto, e o leito 5 está vazio. O velho franziu a testa e apontou para a cortina que separava os leitos. A cortina do leito 5, que eu tinha deixado aberta no início do plantão, estava fechada. Ele está ali atrás, Tiago. Ele é tímido. Ele disse que está com frio. Eu olhei para a cortina bege encardida. Ela estava parada, mas na parte de baixo, onde o tecido não encosta no chão, eu vi. Havia pés descalços, pálidos, com unhas escuras e compridas. Eles estavam virados para a cama do seu Alberto. Meu coração disparou. Um invasor. Um morador de rua que entrou para dormir?
Eu dei um passo à frente, tentando fazer barulho com o meu sapato para assustar quem estivesse lá. "Quem está aí?" perguntei, voz firme. "Saia agora! Segurança!" Os pés não se mexeram. Mas a cortina se mexeu. Não como se alguém a puxasse. Ela se estufou, como se a pessoa atrás dela estivesse encostando o rosto no tecido, tentando olhar através da trama. Eu vi o contorno de um rosto pressionando o pano, e um cheiro subiu, um cheiro insuportável de iodo e carne podre, o cheiro de uma ferida gangrenada que foi aberta. "Ele não quer ir", uma voz sussurrou. A voz não veio de trás da cortina. Ela veio de cima, do teto. Eu olhei para cima instintivamente. Nada. Apenas o forro de gesso manchado. Quando olhei para baixo de novo, os pés tinham sumido. Mas a cortina continuava estufada, com o formato do rosto pressionando. Eu não queria abrir. Eu juro que não queria. Mas eu sou o responsável pela ala. Eu estiquei a mão e puxei o tecido com força. Os anéis de metal rasparam no trilho. O leito 5 estava vazio. O colchão estava nu, forrado com o plástico hospitalar. Não havia ninguém. Eu soltei o ar, aliviado. Alucinação, cansaço. Foi quando eu olhei para o colchão de plástico. No centro do colchão, o plástico estava afundado. Afundado no formato exato de um corpo humano deitado em posição fetal. Como se alguém invisível e pesado estivesse deitado ali naquele momento. E no travesseiro plástico havia uma mancha úmida, uma poça de líquido escuro, viscoso, que cheirava a aquele iodo podre. "Tiago!" O seu Alberto chamou, a voz trêmula. Eu me virei para ele. O velho estava olhando para o teto, acima da minha cabeça. Os olhos dele estavam arregalados, cheios de lágrimas. "Ele não está na cama, Tiago. Ele subiu." Eu não olhei para cima. O pavor me impediu. Eu senti um frio intenso na minha nuca, como se um bloco de gelo estivesse suspenso a centímetros do meu pescoço. E ouvi uma respiração. Uma respiração chiada, úmida, bem atrás da minha orelha. Eu peguei a cadeira de rodas. "Vamos sair daqui, seu Alberto, agora!" Eu tirei ele da cama. Eu não olhei para trás. Eu empurrei a cadeira para o corredor, acendi todas as luzes, chamei o segurança, chamei o médico de plantão. O médico foi lá, não tinha nada. O colchão estava reto, a mancha tinha sumido. Disseram que o seu Alberto estava delirando pela febre. Mas eu sei o que eu vi. O seu Alberto morreu na manhã seguinte, parada cardíaca. Quando fomos preparar o corpo, eu vi. No braço dele, o braço que estava virado para o leito 5, havia hematomas, marcas de dedos, mas não eram dedos normais. Eram marcas finas, longas, com pontas afiadas. Eram 5 dedos em cima e um dedo embaixo. Quem segurou o braço dele tinha 6 dedos. Eu pedi transferência para a pediatria. Dizem que crianças veem coisas, mas pelo menos lá é colorido. Na enfermaria de adultos, à noite, os leitos vazios nunca estão realmente vazios. Eles estão apenas esperando o próximo ocupante. E às vezes, a espera é longa demais, e eles decidem pegar alguém à força. Eu não acredito em fantasmas. Pelo menos, eu não acreditava até a noite de 14 de novembro de 2019. Meu nome é Helena. E fui enfermeira de cuidados paliativos por 12 anos. Eu conheço a morte. Conheço o cheiro doce e enjoativo que o corpo exala horas antes de desistir. Conheço o som do estertor da morte, aquele ronco úmido na garganta dos pacientes terminais. A morte é clínica, fria e burocrática. Mas o que aconteceu no quarto 407 não foi clínico. O pavilhão 4 do Hospital Santa Cecília é a ala antiga. O piso de linóleo está sempre amarelado, não importa o quanto a limpeza esfregue, e as luzes fluorescentes têm aquele zumbido constante que entra no seu cérebro às 3 da manhã. Naquela noite, estávamos com a equipe reduzida. Apenas eu e o técnico Marcos no posto de enfermagem. O corredor estava silencioso.
exceto pelos bips rítmicos dos monitores cardíacos vindo dos quartos. O Sr. Alencar estava no 407. Ele era um caso triste. Um AVC massivo o deixou em estado vegetativo persistente há 3 anos. Ele não falava, não se movia, e seus olhos, quando abertos, encaravam o nada com uma opacidade leitosa. Ele era, para todos os fins médicos, uma casca vazia mantida viva por tubos. Às 03h17 da manhã, a campainha do 407 tocou. O som da campainha de emergência rasgou o silêncio do posto. Eu e o Marcos trocamos um olhar confuso. O Sr. Alencar não conseguia mover um dedo, muito menos apertar o botão vermelho que ficava amarrado na grade da cama. Deve ser mau contato, disse Marcos, bocejando. Aquela fiação é da década de 70. Vou lá desligar e checar os vitais, respondi pegando minha prancheta. O corredor parecia mais longo naquela noite. A temperatura caiu drasticamente assim que me afastei do posto de enfermagem. Não era o ar-condicionado, era um frio úmido, pesado. Quando cheguei à porta do 407, parei. A luz de chamada acima da porta piscava em vermelho, lançando sombras rítmicas nas paredes. Respirei fundo, sentindo aquele cheiro de éter e velhice, e empurrei a porta. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz verde do monitor multiparamétrico e pela luz fraca do poste da rua que entrava pela janela. A primeira coisa que notei foi o som. Não era o bip do monitor. O monitor estava em silêncio absoluto. O som era um sussurro. Rápido, frenético, gutural. Não deixa entrar, não deixa entrar, não deixa entrar. Meu coração gelou. A voz era rouca, seca, como lixa esfregando em pedra. Olhei para a cama. O Sr. Alencar estava sentado. Isso era fisiologicamente impossível. Seus músculos estavam atrofiados há anos. Seus tendões deveriam estar encurtados. Mas lá estava ele, sentado na beirada da cama, de costas para mim, curvado, balançando o tronco para frente e para trás. Sr. Alencar? Minha voz saiu trêmula. Tentei manter o profissionalismo. O senhor precisa deitar. Ele parou de balançar. O silêncio que se seguiu foi pior que o sussurro. Lentamente, com um estalo audível de ossos que não se moviam há anos, ele virou a cabeça em minha direção. Eu nunca vou esquecer aquele rosto. Não era o rosto passivo que eu limpava todos os dias. Os olhos leitosos estavam arregalados, injetados de sangue, focados em mim com uma intensidade predatória. A boca estava aberta num sorriso torto, esticado além do normal, mostrando gengivas retraídas. Mas o pior não era ele. O pior foi quando ele levantou o braço esquelético e apontou para o canto escuro do quarto, atrás de mim, onde a porta do banheiro estava entreaberta. Ele disse que a troca foi feita. A voz do Sr. Alencar saiu clara, sem a rouquidão de antes. Uma voz jovem. Ele disse que eu posso ir, mas você tem que ficar. O monitor cardíaco, que estava mudo, subitamente apitou. Uma linha reta contínua. Beep. O som agudo preencheu o quarto. Olhei para o monitor. Assistolia. Parada cardíaca completa. Olhei de volta para o Sr. Alencar. Ele ainda estava sorrindo, ainda me encarando, ainda apontando para o banheiro atrás de mim. Um corpo morto não fala. Um corpo em assistolia não se senta. Então ouvi o barulho vindo do banheiro, o som de pés molhados batendo no azulejo. Plec, plec, plec. Algo estava saindo de lá. O instinto de sobrevivência superou o meu treinamento. Eu não verifiquei o pulso. Eu não iniciei a RCP. Eu me virei e corri. Corri pelo corredor, gritando pelo Marcos. Senti um vento gélido passar por mim, como se algo tivesse corrido ao meu lado, roçando no meu ombro. Quando Marcos e o segurança chegaram ao quarto, segundos depois, as luzes foram acesas. O Sr. Alencar estava deitado. Ele estava na mesma posição de sempre, os tubos intactos, a grade da cama levantada. Mas ele estava morto.
E não apenas morto. O corpo estava frio, rígido. O médico de plantão atestou o óbito, mas franziu a testa ao examinar o corpo. Rigor mortis, ele murmurou. Helena, você disse que o viu se mexer há 2 minutos? Sim, doutor. Ele falou comigo. Impossível, disse o médico pálido. Pelo estado de rigidez cadavérica, esse homem morreu há pelo menos 6 horas. Eu olhei para as mãos do cadáver. Embaixo das unhas do Sr. Alencar havia fiapos de tecido azul. Azul marinho. A mesma cor do meu uniforme. Eu pedi demissão na manhã seguinte. Nunca mais pisei em um hospital. Mas às vezes, quando estou sozinha em casa, no silêncio da madrugada, eu ouço. Não o vento, não a casa estalando. Eu ouço o som de pés molhados no azulejo e sinto aquele cheiro de éter e velhice. Eles dizem que o hospital é um lugar de cura. Mas eu sei a verdade. O hospital é apenas uma sala de espera. E às vezes, a coisa que vem te buscar cansa de esperar. Meu nome é Beatriz e sou enfermeira intensivista há 15 anos. Eu não me assusto fácil. Já vi corpos abertos em mesas de trauma. Já segurei a mão de crianças enquanto elas davam o último suspiro e já tive que conter pacientes em surto psicótico com força bruta. O hospital é uma máquina de carne e fluidos e você se acostuma com as engrenagens. Mas o que aconteceu no Hospital Regional, na madrugada de 12 de fevereiro de 2021, me fez pedir transferência para a ala administrativa. Era um plantão noturno chuvoso. A UTI adulto estava cheia, mas estranhamente silenciosa, exceto pelo bip-bip sincopado dos monitores cardíacos e o sibilar rítmico dos ventiladores mecânicos. Eu estava responsável pelos leitos 1 ao 6, mas o médico plantonista me pediu para checar o isolamento no quarto 302, que ficava no final do corredor, fora da baia principal. O paciente era o Sr. Carvalho. Diagnóstico: sepse pulmonar avançada, falência múltipla de órgãos. Ele estava entubado, sedado com fentanil e midazolam, mantido vivo apenas pelas drogas vasoativas. Basicamente, estávamos esperando o coração dele parar para constatar o óbito. A família já tinha se despedido. Eram 03:45 da manhã, o horário do lobo, como chamamos na enfermagem. É a hora em que os pacientes mais instáveis decidem partir. Caminhei até o 302. O corredor estava na penumbra. Quando me aproximei da porta de vidro, parei. A cortina de privacidade ao redor do leito do Sr. Carvalho estava fechada. Isso era uma violação de protocolo. Em pacientes de UTI, a cortina deve ficar aberta para visualização constante, a menos que estejamos realizando um procedimento. Ninguém da equipe havia entrado lá na última hora. Empurrei a porta de vidro devagar. O ar dentro do quarto estava gelado, muito mais frio que o corredor, com um cheiro metálico forte, cheiro de sangue coagulado e ozônio, não o cheiro adocicado de infecção que o Sr. Carvalho exalava antes. "Tem alguém aí?" perguntei, minha voz abafada pela máscara N95. Silêncio. Apenas o som do ventilador mecânico empurrando o ar para os pulmões do paciente. Psh, clac, psh, clac. Dei a volta na cortina. O quarto estava vazio de pessoas, mas cheio de errado. O Sr. Carvalho estava deitado, imóvel. Mas os tubos, o tubo orotraqueal, que deveria estar conectado à boca dele e preso com fixadores, tinha sido arrancado. Não apenas desconectado, arrancado. Ele estava jogado no chão, ainda sibilando o oxigênio. O acesso venoso central no pescoço dele também tinha sido puxado. E o sangue manchava o lençol branco de um vermelho escuro e brilhante. Mas o monitor... Eu olhei para o monitor multiparamétrico acima da cabeceira. Frequência cardíaca, 72 BPM. Saturação, 98%. Pressão, 12/8. Isso era impossível. Sem o tubo de oxigênio e sem a noradrenalina que estava sendo infundida, o coração dele deveria ter parado em segundos.
Ele deveria estar roxo, em assistolia, mas os sinais vitais estavam perfeitos, melhores do que os de um homem saudável. Me aproximei, sentindo um nó na garganta. Senhor Carvalho. Foi então que notei o peito dele. O tórax não estava subindo e descendo no ritmo da respiração. O movimento vinha de dentro da caixa torácica, como se algo estivesse se debatendo sob as costelas, empurrando a pele de dentro para fora. Não era um batimento cardíaco. Era algo maior, irregular, rastejante. Levei a mão trêmula para checar o pulso carotídeo. A pele dele estava fervendo, não febril, mas quente, como a lateral de uma chaleira. No momento em que meus dedos tocaram seu pescoço, os olhos do Sr. Carvalho se abriram. Não havia íris, nem pupila, nem esclera branca. Havia apenas um líquido preto e viscoso preenchendo as órbitas, escorrendo pelos cantos como lágrimas de piche. E ele sorriu. Mas não era um sorriso humano. A mandíbula desceu muito além do que a anatomia permite, estalando as articulações temporomandibulares com um som seco de galho quebrando. A boca se abriu num buraco escuro e impossível. E então uma voz saiu daquela garganta. Não era a voz de um idoso. Era uma cacofonia. Soava como dezenas de vozes falando ao mesmo tempo, sussurrando, gritando e chorando, sobrepostas em uma frequência que fez meus dentes doerem. A vaga foi preenchida, Beatriz. As luzes do quarto estouraram, todas de uma vez. O monitor apagou. Fiquei na escuridão total, ouvindo apenas aquele som úmido de algo se mexendo dentro do peito dele. Senti uma mão agarrar meu pulso. Uma mão com dedos longos demais, frios demais e com força de uma morsa. Eu gritei. Gritei e puxei meu braço com tanta força que desloquei meu ombro. Corri para o corredor derrubando o carrinho de curativos e caí na luz das fluorescentes da baia central. A equipe correu até mim. O médico, o segurança, os técnicos. O 302. Eu apontei ofegante, segurando meu braço. Ele acordou. Eles entraram no quarto com lanternas. Voltaram 30 segundos depois. O médico me olhou com uma expressão de pena e confusão. Beatriz, o Sr. Carvalho faleceu. Não, eu vi. O monitor estava normal. Ele falou comigo. Beatriz, o médico disse suavemente. O corpo está em rigor mortis. Ele está frio e rígido. Pelo estado das livores hipostáticas nas costas, ele morreu há pelo menos 4 horas. Eles me mostraram. Entrei no quarto, tremendo. O Sr. Carvalho estava lá, morto. A pele cinzenta, fria como mármore. O tubo estava conectado. O acesso venoso estava intacto. Nada de sangue nos lençóis. O monitor desligado. Eles disseram que eu tive um episódio de estresse agudo, burnout, alucinação por exaustão. Me deram 3 dias de licença. Mas eles não explicaram uma coisa. Quando cheguei em casa naquela manhã e tirei meu uniforme para tomar banho, olhei para o meu pulso, onde eu senti aquela mão me agarrar. A pele estava roxa. Havia marcas de dedos. 5 marcas, mas as marcas dos dedos eram longas demais. E havia a marca de um 6º dedo, oposto ao polegar. E o pior de tudo, a mancha no meu pulso cheirava a ozônio e sangue coagulado. O cheiro não sai, não importa o quanto eu esfregue. Às vezes, no silêncio do meu apartamento, eu ainda ouço aquele som. O som de algo se debatendo dentro de uma caixa torácica, tentando sair. Eu nunca mais volto para uma UTI à noite. Porque agora eu sei que quando nós tentamos manter a morte do lado de fora, às vezes acabamos trancando outra coisa do lado de dentro com a gente.